Eu quero falar sobre o poder de um testemunho. Diga comigo, o poder de um testemunho. Só vocês, vai. Outra vez. Tire a máscara um pouquinho e diga como guerreiro, vai. O que é um testemunho? Para que serve um testemunho? Se a gente definir, segundo o dicionário, o que é um testemunho, é uma declaração, depoimento de uma ou mais pessoas. Testemunho é uma afirmação fundamentada. Testemunho é um depoimento. É a comprovação de um determinado acontecimento. Trazendo para o campo da fé, da vida espiritual, da vida com Deus, o testemunho cristão, ele é, irmãos, o relato histórico da vida na igreja primitiva. Testemunho é o relato histórico da vida na igreja primitiva. Quando nós vamos para o original que foi escrito no Novo Testamento, a palavra testemunho, ela equivale à palavra Marte. Ser uma testemunha de Cristo naqueles dias significava ser um Marte. Ser uma testemunha de Cristo nos dias de hoje tem a ver também com a morte do nosso eu. Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, testemunho é ser Marte, é morrer para si, para a sua vontade própria, para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Um testemunho, meus irmãos, ele divide-se em 3 partes. Mas antes, olha o que diz Apocalipse 12:11 e Atos 1:8. Apocalipse 12:11 diz: e eles, referindo-se aos apóstolos, aos discípulos, e eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, olha lá, e por causa da palavra do testemunho. Testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Atos 1:8, o texto muito conhecido, e aqui nós temos uma das últimas palavras ditas pelo Senhor Jesus, antes de voltar para junto do Pai, e ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem já recebeu o poder do Espírito Santo? Quem já recebeu? Tem gente que não sabe se recebeu ou se não recebeu. Quem já recebeu o poder do Espírito Santo? A presença do Espírito Santo está em você? Você é um homem, uma mulher batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Se não está cheio, está se enchendo, e vai se encher até transbordar.
Então ele diz: recebereis dunamis, poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí ele fala do propósito com que eu e você seríamos cheios do poder do Espírito Santo, para que fôssemos suas testemunhas. Os irmãos estão recebendo essa palavra de Jesus? Recebereis poder, recebereis dunamis, poder explosivo, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Olha Apocalipse 12:11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Atos 1:8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Testemunhas de Jesus. Meus irmãos, um testemunho, estou falando agora de uma história de vida, de alguém que foi tocado pelo poder do Evangelho, de alguém que teve uma transformação na sua história. Um testemunho, uma história de vida. Normalmente ele divide-se em 3 partes. Quem tem um testemunho aqui? Quem tem uma história de vida aqui? Levante a mão para eu ver. Você tem uma história antes de Cristo? Como era a sua vida antes de encontrá-lo? Como você vivia? Sei que alguns têm um testemunho mais dramático. Sei que outros têm um testemunho menos dramático. Sei que outros ainda talvez não tenham uma história impactante. Mas em um determinado momento, algo aconteceu. Algo espiritual, poderoso, aconteceu no seu interior. E então você tem uma história antes e uma história depois. Vocês já viram essas postagens na internet? Está cheia delas. O antes e o depois. Transformação. Pega-se aí uma senhora, pega um homem, pega uma moça, pega um rapaz antes, né, irmão? E aí leva para um estúdio e faz uma transformação. E aí bota o antes, feioso, feiosa, desfigurado, descabelado, amarelado. E aí bota depois, o depois, não é? Tem uns que pegam gordão assim, bem obeso, e faz aquela dieta pesada. E aí a pessoa coloca antes 145 quilos. Agora, 85. Bonito, não é? E é legal. Se é para o bem da saúde, para o bem psicológico de alguém, é claro, evidente que é importante que se lute para esse antes e depois, externamente, fisicamente. Mas o Evangelho, aleluia, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele opera em nós uma mudança tal que você pode olhar ao longo da sua história de vida e dizer o antes e o depois. Se a pessoa não nasceu de novo, ele não vai perceber a diferença do antes e do depois.
Esse antes aí vai variar muito de pessoa para pessoa. Mas quando ele vem para Jesus, de verdade, ele tem uma história antes e depois. Glória a Deus. Então, se tratando de uma história, de um testemunho pessoal, ele divide-se em 3 partes. Primeira parte, escreva aí, como era a minha vida sem Cristo. Como era a sua vida sem Cristo? Seus problemas, seus traumas, seus sofrimentos, suas decepções, sua vida sem Cristo. Garanto que era marcada por muitos desses problemas que aqui citei. Na hora que você veio para Jesus, é a segunda parte do testemunho. Ele entrou na sua história. Então, a partir daquele encontro com Jesus, a sua vida mudou. Toda cédula de maldição foram rasgadas. Toda a página suja foi lançada no mar do esquecimento. E o Senhor disse, dos teus pecados, da tua vida passada, não me lembro mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. No momento do encontro com Jesus, há essa mudança, essa transformação. E eu disse que o testemunho tem 3 partes. Qual a terceira, meu pastor? A terceira é a sua vida após um encontro com Jesus. Primeiro, como era a vida sem Jesus. Segundo, como foi o encontro com Cristo e a experiência de conversão. Terceiro, como está a sua vida com Ele hoje. Aleluia, irmãos. Glórias. Agora, um testemunho, ele pode ser verbalizado, e ele pode ser e deve ser vivenciado. Qual é a diferença de um testemunho falado, verbalizado, e a diferença de um testemunho vivenciado na prática? Preste bem atenção, vou te dar 2 exemplos do testemunho verbalizado e 2 exemplos bíblicos de testemunhos vivenciados. Qual dos 2 é mais convincente? Preste atenção. Qual dos 2 é mais poderoso? O testemunho que eu falo, o testemunho que eu conto a minha história, o testemunho que eu verbalizo, ou o testemunho que eu vivo e que as pessoas observam e que as pessoas me acompanham e que as pessoas dizem, fulano é outra pessoa. Como aquela fulana mudou. Como aquele fulano mudou. Ele era terrível. E agora ele é um homem de bem. Ele era uma mulher sem juízo. E agora ela é uma santa de Deus. O que nós somos fala mais alto do que as nossas próprias palavras. Nosso discurso não pode contradizer a nossa prática. Se o nosso discurso for contraditório àquilo que nós vivemos, nós seremos um grande hipócrita. E as pessoas vão rir de nós. E o diabo vai dar gargalhada nas nossas costas. Porque alguém está falando uma coisa, mas ele próprio não vive o que ele está falando.
Alguém está usando o discurso, mas ele próprio não pratica o que ele está falando. Então, por isso que eu disse que o testemunho vivenciado, ele é muito mais convincente do que o testemunho verbalizado. Que a pessoa pode falar de uma mudança e que na verdade não aconteceu, como ele está dizendo. Eu já vi pessoas até mentir no testemunho. Eu já vi pessoas subir no púlpito e contar uma história dramática e que depois você vai checar, não era nem 50% daquilo. E ele está pecando e mentindo. Sabe? Graças a Deus que temos testemunhos poderosos, maravilhosos, que são 100% verdadeiros. Mas eu já vi pessoas, para impressionar o auditório, inventar histórias. Ou aumentar a história. E isso é muito negativo e muito prejudicial. Mas o testemunho vivenciado, irmãos, é aquele que a pessoa olha e faz leituras em você. Esse é irresistível. Esse é irrefutável. Aleluia! Contra fatos não há argumentos. Você olha para o Ronaldo ali, estou falando de testemunho, estou olhando para ele, eu sei um pouco, não tudo, como era o Ronaldo antes, né? Como foi o encontro dele com Jesus, e como é hoje o Ronaldo. Só o poder do Evangelho pode fazer essas mudanças. E sei que aqui tem histórias de ex alguma coisa que não prestava. Eis alguma coisa que não prestava. As igrejas estão cheias de eis alguma coisa ruim e perniciosa à sociedade. Mas o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Deus, irmãos. Então, queridos, 2 exemplos de testemunho verbalizado. Olha que coisa maravilhosa. João 4:39, coloca aí. Uma mulher teve um encontro com Jesus, a samaritana. E aquele encontro foi transformador, regenerador. Ela bebeu de uma água viva, dada pelo Messias. E nunca mais ela teve sede. Suas carências, suas necessidades, que ela procurava satisfazer na promiscuidade, foram satisfeitas plenamente a sua alma ao encontrar com Jesus, porque os seus problemas eram de origem espiritual. E esta mulher foi impactada e foi transformada. E ela então chega na sua cidade. Sua cidade chamava Sicar. Ficava no território de Samaria. E esse texto vai dizer que ela voltou para casa, para a sua cidade. E o que foi que ela fez? Olha lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude de quê, irmãos? Do testemunho da mulher que anunciara: ele disse tudo quanto eu tenho feito. O poder do testemunho verbalizado. Ela foi de casa em casa. Oh! Aleluias! E ela dizia para os seus conterrâneos: encontrei o Messias. Ele revelou os segredos do meu coração. Ele preencheu o vazio da minha alma. Ele tocou as minhas mais profundas necessidades. Venham vê-lo, venham encontrá-lo, venham comigo. E a Bíblia diz que ela levou, irmãos, olha para cá, uma nova convertida. Ela levou todos os moradores da sua cidade.
a encontrar com Jesus que permanecia junto ao tanque ou ao poço de Jacó. Aleluia. E o Espírito Santo me faz lembrar que quando ela chega com aquela multidão atrás dela, Demétrios, os apóstolos tinham ido na cidade comprar lanche. Eu amo esse texto, João capítulo 4. Quando eles chegam com a comida, ali na margem do poço de Jacó, coincide a chegada deles com a comida e a chegada da samaritana com a multidão atrás dela. E eles dizem: mestre, come. Mestre, coma. E ele diz: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Minha comida é realizar a obra do meu Pai, é realizar o meu chamado nesta terra. Nada errado com a comida, ele comeu depois, mas ele priorizou o que era prioritário. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, aquela mulher com um testemunho, ela levou uma multidão a Jesus. Conte a tua história. Não omita a tua história. Compartilhe como você era, como Jesus entrou, como Jesus mudou e como você é hoje. Evangelho é simplicidade. Há muito poder num testemunho. Poder para atrair outros, para ganhar outros. Ah, minha história é tão pequenina, eu não tenho uma história dramática. Mas você tem conhecido Jesus. E Ele tem te revelado coisas. E você precisa compartilhar. Digam glória a Deus. Outro testemunho verbalizado, que chama a minha atenção, está em Marcos capítulo 5, dos versos 15 a 18, e depois o verso 20. Marcos 5, 15 a 18, e o verso 20. Olha lá, irmãos. Uau! Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. 16. Os que havia presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Verso 20. E o 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Lembra do texto e da história? Quem lembra dessa história toda de Marcos capítulo 5? Quem lembra? Não, não é todo mundo não, só 10%, sinal que muita gente não está lendo os evangelhos. Você não lembra da história do evangelho de Marcos capítulo 5? Então eu tenho que reproduzir aqui em linhas gerais. Olha para cá para você não se perder. O endemoniado gadareno, um homem que era tido como maníaco, como louco, que andava pelas sepulturas abandonadas, clamando, se ferindo com pedras, amarrado muitas vezes, arrebentava cadeias, correntes, lembram? Era um homem que tinha uma legião, 6.000 demônios. Uma legião romana equivalia a 6.000 soldados. E como se fala de legião, está falando de 6.000. 2.000 era 2.000 porcos. Mas a legião era 6.000. E aquele endemoniado tinha no seu corpo uma legião de demônios. E Jesus atravessa o mar da Galileia. Os demônios tentam matar Jesus, gerando uma tempestade sobrenatural. Ele acalma a tempestade, desembarca na terra de Gadária, coloca o pé em terra e a primeira pessoa que aparece é um endemoniado, possuído, que clama com aquela voz cavernosa: que temos contigo, Jesus, Filho do Deus vivo?
vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios sabem que há um tempo, hein? Até eles sabem que há um tempo, e esse tempo está chegando, do juízo de Deus, quando ele será lançado eternamente no lago que arde com fogo e enxofre. E com ele todos aqueles que recusam um único plano de redenção e de salvação, elaborado na eternidade pelo Pai, executado por Jesus e aplicado pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Jesus chega e o endemoniado vem e cai aos seus pés. Jesus ordena a legião e a legião deixa o corpo do gadareno. Olha para cá. O texto que eu li diz, logo após, este homem é encontrado em são juízo, porque ele estava fora. Ele era tido como louco, maníaco, mas era uma possessão. Não pense você que ainda não existe pessoas endemoniadas. Está cheio de endemoniados por aí. E tem endemoniado até dentro das igrejas, sentado, cantando, levantando a mão e carregando Bíblia. Porque abriram a porta, deram legalidade e nunca arrependeram e confessaram e deixaram aquela porta aberta e o maligno anda cirandando na vida desta pessoa. Isso me causa temor. Eu conheço casos até de ex-pastores que morreram endemoniados. Sei da história de um ex-pastor que virou pai de santo, macumbeiro. E os demônios, para matá-lo de vez, quando ele estava numa sessão, incorporaram nele, bateram a sua cabeça na parede até fraturar o crânio e morreu dentro de um centro de macumba. Alguém que foi feito pelos homens, mas nunca tinha nascido de novo. Por isso, irmãos, que a minha preocupação como pastor de vocês é que haja não uma igreja cheia de gente vazia, mas que haja uma igreja cheia de gente cheia de Deus, da glória e da presença do Senhor. Porque nós estamos preparando uma igreja, um rebanho, uma noiva, para encontrar-se com o noivo e viver com ele eternamente. Aleluia! Glórias, honras, louvores ao Senhor. A nossa preocupação é: você nasceu de novo? Jesus entrou na tua vida de verdade? O Evangelho entrou em você? Ou você entrou para o Evangelho? É diferente. Que o Espírito Santo, se tem alguém aqui que não nasceu de novo, que nasça nessa noite. Ele está aqui enquanto eu falo. Ele está aqui enquanto o ministério de louvor ministra nesta noite. Glórias, honras, louvores tributamos a Ele que era, que é e que há de vir, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, o Redentor eterno. Escute, o homem com aquelas características que a Bíblia descreve, andava nu, violento, força excomunal, arrebentava cadeias e amarras, feria-se com pedras, fora de si. Agora ele é encontrado em juízo perfeito. Olha o poder de Jesus. Vestido, porque ele andava nu, cheio de feridas, de moscas, de varejeiras, coisas horrorosas. E agora ele, juízo perfeito, vestido e assentado aos pés de Jesus. E ele faz um pedido: Senhor, permita-me segui-lo por onde fores. Ele queria fazer parte do colégio apostólico. Permita-me segui-lo por onde fores. Aí Jesus diz para ele assim: eu tenho outro projeto para você. Nem todos é chamado para estar no púlpito. Nem todos é chamado para ser um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista, um mestre. Mas todos são chamados para ser uma testemunha, para ser um cristão verdadeiro e frutífero,
inserido no meio da sociedade. Ele queria ser apóstolo. Jesus disse: tem outro projeto. Vai para os seus, olha o testemunho. Vai para os seus amigos, seus conterrâneos, seus parentes, e anuncia a eles quão grandes coisas o Senhor te fez. Irmãos, isso não mexe com você, não? Não mexe, não? Jesus está dizendo: ide para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus parentes, que te conheceu antes, e anuncie para eles quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Deus quer que nós anunciemos suas grandes obras. Deus quer que nós anunciemos seus grandes feitos em nós ou na vida de um ente querido. E aquele ex-endemoniado se transformou numa testemunha. E a responsabilidade foi grande. Uma região de 10 cidades. Decápolis, Deca 10, Policidade. Decápolis, região de 10 cidades. Escutou, meu filho? Lá na faculdade você é uma testemunha. Você é um agente de Deus infiltrado na sociedade. Lá no colégio, lá no comércio, lá na indústria. Deus é estratégico, irmãos. Cada discípulo é uma testemunha. Aleluia! E lá onde você está, deixa as pessoas observarem. Antes de te ouvir, eles vão te observar. Como você é um homem, uma mulher, uma moça, um rapaz diferente, que anda na contracultura da sociedade. Ah, todo mundo faz isso. Você não é todo mundo. Ah, todo mundo pratica isso, aquilo, mais aquilo. Você não é todo mundo. Você é embaixatriz do céu, é embaixador do céu, é representante do reino. Está lá para inserir, para plantar a cultura do céu onde você está. Faça como Daniel, que era jovem, escute os jovens. Quando levado para a Babilônia, uma terra corrupta, promíscua, idólatra, Daniel, com menos de 20 anos, disse: firmo no meu coração um propósito de não me contaminar com o manjar do rei em Babilônia. E quando ele chega aos 90 anos, ele não havia sofrido nenhuma mudança no seu caráter, no seu comportamento, porque ele sabia em quem ele cria, e tinha aprendido em casa, e tinha aprendido nas sinagogas, os princípios da lei mosaica, e ele foi fiel até a sua velhice. Digam glória a Deus, irmãos. É disso que Jesus está falando. Testemunhas. Até agora eu falei de duas verbalizadas, a samaritana e o ex-endemoniado gadareno. E foram convincentes. Mas tem mais dois testemunhos que eu quero te dar, dois exemplos de testemunhos vivenciados. Olha que coisa maravilhosa. Veja o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 e 3. 2 Coríntios capítulo 3, versos 2 a 3. Glória a Deus. Olha esse texto, eu estou caminhando para encerrar, não vou cansar vocês. Olha o que Paulo escreve. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Deixa no 2.
Estou falando agora do testemunho vivenciado. Vós sois, Paulo está escrevendo aos seus filhos na fé, aos membros da igreja de Corinto, vós sois a nossa carta. Então eu posso usar as palavras de Paulo, vós, vitorienses, vós, capixabas, que aqui estáis e que nos assistem em algum lugar do Brasil, vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida. Somos uma carta aberta, conhecida e lida por todos os homens, por todas as pessoas. A sociedade materialista não lê a Bíblia, mas nos lê. Por favor, escreva isso. A sociedade materialista não lê a Bíblia, porém, nos lê. Aleluia! O mundo incrédulo não lê as Sagradas Escrituras. Quando faz, lê como literatura. Mas o mundo, a sociedade, nos lê. Nós somos uma carta aberta. O que as pessoas estão lendo quando olham para nós? Qual é a leitura entre linhas que as pessoas fazem? Irmãos, capítulo 4, 2 Reis, tem um testemunho vivenciado que chama a minha atenção. A sunamita, observando Eliseu, ela chamou o marido, coloca o texto, e disse para o marido, vejo, olha aí, vejo que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Por que aquela sunamita, que era uma mulher rica, da alta sociedade, chama o marido e faz uma proposta dessa? Se o marido fosse ciumento, e se não tivesse a mesma percepção, hein, pastora Rosa? Ele ia reagir, não ia entender, né? Vejo que esse que passa por nós aqui, maridão, é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quarto, olha a proposta. Vamos fazer para ele um quarto aqui em casa. Vamos fazer um puxadinho. E vamos mobiliar esse quarto. Vamos botar cama, está escrito. Vamos botar mesa. Vamos botar cadeira. Vamos botar candeeiro. Para quando ele passar por aqui, ele ficar hospedado nesse quarto, na nossa casa. Mas o marido não teve crise de ciúme, porque ele também havia observado o pastor, o profeta, chamado Eliseu. O mundo nos observa. O mundo lê a nossa vida. Eu sou a pessoa mais observada desse estado. Eu sou a pessoa mais observada hoje do Brasil. Como é o caráter do Jair de Oliveira, como é o comportamento com a família, com a mulher, com os filhos, nos seus compromissos comerciais, como é? Nós somos observados. Você é observado. Você pode dizer uma coisa, mas as pessoas leem outra, observam a outra, você cai no descrédito. Este é o evangelho que transforma. Esse texto do capítulo 4 de 2 Reis, está lá, ela disse ao marido, vejo que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Verso 10.
Façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, olha aí. Ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Verso 11. Um dia e tal, e tal, e tal, e tal. E ele então passou a se hospedar. Mas o foco é, ela observou. O marido observou. E decidiram investir recursos para que tivesse aquele homem de Deus abençoando a sua casa. E se os irmãos continuar lendo a história, ela era estéril. Eliseu depois ficou tão tocado pela bondade dela, que ele falou com Geazi: essa mulher tem falta de alguma coisa, Geazi? Como é que a gente pode ser útil, retribuindo tanto amor, tanta amizade, tanta consideração? E Geazi disse assim: ela não tem filhos, ela é estéril, ela não tem necessidade material. O problema dela não é com dinheiro, não é coisas humanas, terrenas. O problema dela ninguém pode resolver, Eliseu, ela é estéril. E Eliseu chamou a mulher e disse: no tempo determinado, isso é, daqui a 9 meses, acalentarás no teu seio um bebê. E ela disse: não brinque comigo, homem de Deus. E a palavra se cumpriu. E um menino cresceu. E esse menino morreu. Parece que a bênção tinha morrido. Aí é uma outra história. Mas Deus usa Eliseu e traz a bênção de volta. O diabo não vai roubar a bênção. Deus vai restituir a bênção. Deus vai restituir a bênção. Se o inimigo em algum momento roubou ou levou parte dela. Essa passagem de 2 Reis capítulo 4, ela toca muito os nossos corações. Testemunho vivenciado. Digam aleluia. Qual outro exemplo de testemunho vivenciado? Eu até já dei uma introdução e vou apenas concluir. Poderia falar de José. José foi demais. Foi demais. Mas deixa eu falar ainda de Daniel, já que eu comecei a falar de Daniel. O testemunho vivenciado de Daniel foi extraordinário. Né? Chegou na Babilônia com menos de 20 anos, como cativo, prisioneiro de guerra. Mas a Bíblia diz que ele cresceu ali em terra estranha, por causa da bênção de Deus e da fidelidade de Daniel. Quando ele cresceu e se tornou primeiro-ministro da Babilônia, os invejosos, né, tentaram pegá-lo. A arma do incompetente, a arma do invejoso, é exatamente a inveja. A arma do incompetente é a inveja. É a pessoa que adoece quando vê o sucesso do outro. Ao invés dele se alegrar, celebrar, compartilhar, tem gente que fica doente quando vê alguém crescendo, quando vê alguém se projetando, quando vê alguém galgando cargos, postos, sua vida profissional, ministerial, até dentro da igreja. Tem esse espírito de inveja. Cuidado com ele. Inveja levou Caim a matar Abel, não é? E Caim matou Abel não porque Abel tinha feito algo. Caim matou Abel pelo que Abel era. Olha que coisa horrível. Caim matou Abel não porque Abel tinha feito algo contra ele ou contra alguém. Caim matou Abel por causa do caráter de quem era Abel. E por isso Deus se agradava dele e o abençoava. E o Caim ficou doente. E você conhece a história. A inveja é a arma dos incompetentes. Daniel foi vítima da inveja.
capítulo 6 de Daniel, você vai ver que as autoridades fizeram uma CPI da vida dele, uma varredura, vasculhar a vida de Daniel, vida particular, vida familiar, vida pública. Ele governava 110 províncias, mas a posição dele não lhe roubou a vida espiritual. A ocupação não lhe tirou o tempo de oração. Tem gente que às vezes diz, eu estou trabalhando muito, porque você não vai na igreja, irmão? Tem tempo que eu não te vejo. Você não está cultuando mais. Tem gente que diz, eu estou muito ocupado. É muito trabalho. Isso é balela. Isso não justifica. Quando Deus é prioridade, então a gente vai ter tempo sim. Quando a gente quer, a gente faz o tempo. É ou não é? Querer é poder. Se eu amo a Deus e Ele é prioritário, as outras coisas serão secundárias. Eu já contei aqui, não vou tomar tempo agora, de pessoas que eram uma bênção na igreja. E começaram a crescer socialmente, profissionalmente, materialmente, e foi colocando as coisas de Deus em segundo, terceiro, último lugar. Até que um desastre terrível vem acontecer na vida da pessoa. Não porque Deus é vingativo ou carrasco, não é isso não. É porque na hora que se afasta de Deus, o inimigo aproxima. E com ele vem toda uma artimanha, toda uma teia de aranha, toda uma cilada, toda emboscada, porque ele quer te manter longe. Longe de Deus enquanto vida você tiver. E eternamente separado dele quando a vida aqui terminar. Seja inteligente. Daniel tinha muito mais ocupação do que qualquer um de nós que aqui estamos. Ele presidia 120 cidades. Era primeiro-ministro da Babilônia. Mas a Bíblia diz que 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, manhã, meio-dia, à noitinha, ele dobrava os joelhos, e ele adorava, e ele orava, e ele estava em comunhão íntima com o Senhor. Até que um dia fizeram uma lei, um decreto, enganaram o rei. Se alguém for pego no espaço de 30 dias, pedindo algo a algum Deus, ou alguma outra pessoa que não seja o soberano babilônico, essa pessoa será lançada na cova com leões famintos. Decreto do monarca. 30 dias de proibição. Ninguém podia orar, ninguém podia clamar, ninguém podia pedir coisas a outra pessoa que não fosse ao rei. Era uma bajulação para o rei. E o rei engoliu aquilo e assinou o decreto. Palavra de rei não volta atrás. Fizeram a divulgação para pegar Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Daniel parou de orar, não foi, Elmo? Parou ou não? Acovardou ou não? A Bíblia diz que ele abriu mais as janelas da sua casa, que eram viradas para as bandas de Jerusalém. E 3 vezes ao dia ele continuou. Foram lá e denunciaram Daniel. E Daniel foi pego. E foi lançado numa cova, com leões famintos. E a cova foi tapada. Leões famintos. Quando alguém era jogado, era despedaçado antes de cair no fundo da cova. E eram devorados. Daniel foi julgado lá. Mas meu irmão e minha irmã, Deus pode não te livrar da cova, mas Ele te livra na cova. Deus pode não te livrar da fornalha. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego,
Outros exemplos de fidelidade foram lançados na fornalha. Deus não livrou mas livrou Talvez você esteja numa cova, numa fornalha de problemas e de aflições. Deus está mandando o quarto homem, o anjo do Senhor, para fechar a boca desse desgraçado leão, que ruge como tal, mas não é. Mas o Senhor está contigo. Levante a tua mão e dê glórias a Ele, dê honras a Ele, dê louvores a Ele. O rei, que era amigo de Daniel, levantou de madrugada. Você lê a história toda em Daniel capítulo 6. Eu me converti jovem, vocês sabem disso, está cheio de jovens aqui. Leia o livro de Daniel. Eu li não sei quantas vezes e continuo lendo. Daniel era o meu herói, meu super-herói no Antigo Testamento. Sempre foi Daniel, depois Josué, que era guerreiro, conquistador. Eu pegava esses dois super-heróis, Daniel, Josué, e depois no Novo Testamento o apóstolo Paulo, e eu ficava assim admirado. Eu quero ser igual a eles. Eu quero andar pelos passos desses personagens da palavra. Mas nós estamos tão aquém. Tá não, o mesmo Deus deles é o nosso. É pela graça, não é pelo que somos. É Deus em nós que derrama o seu amor, o seu poder e nos faz homens e mulheres mais que vencedores. Só para fechar aqui, Daniel, olha, o rei levanta de madrugada, vai lá na cova e diz: Daniel, ô Daniel, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu serve continuamente, tenha podido te livrar. Daniel, ô Daniel. E o rei fica em silêncio. De repente ouve-se uma voz lá do fundo da cova: ó rei, vive eternamente. O meu Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque em mim foi encontrada inocência. Diante dele e diante de ti não cometi delito algum. Que testemunho! Testemunho vivenciado, verbalizado da mulher samaritana, verbalizado do ex-endemoniado gadareno, vivenciado de Eliseu, vivenciado de Daniel. Cartas que o mundo lê, vidas que falam da transformação que o Evangelho operou em nós, pelo poder do Espírito. Você foi liberto ontem, liberto para libertar outros, abençoado para abençoar outros. Testemunhe de Jesus, conte a sua história, fale do amor de Deus, convide pessoas para estarem nas células, para estarem nos cultos de celebração. Faça alguma coisa. Aleluia! A tua história de vida vai respaldar as tuas palavras, se você de fato foi mudado, regenerado, transformado e tem a glória de Deus sobre a sua vida. E eu profetizo que você tem. Eu profetizo que a glória de Deus está em você, que a mão de Deus está em você, que o Espírito de Deus está sobre você.